Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao podcast História Presente. E hoje estamos estreando uma nova série, Fala, Prof. Nela, nós, alunos da UERJ, vamos entrevistar professoras e professores formados aqui, que trabalham na educação básica e que buscam refletir sobre os desafios da docência e do ensino de história. Esse é o primeiro episódio da série produzida pelo LPPE, Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino da UERJ. É o primeiro episódio dessa série. Temos outros episódios em outras séries. Hoje vamos entrevistar a professora Aline Baixo Machado. Aline, muito obrigado por ter aceitado fazer parte desse nosso primeiro episódio. Ah, prazer, gente. Agradeço vocês também a oportunidade aí. Para entrevistá-la temos eu, Fernando Martins, bolsista de extensão da LPPE, e também Alicia Bastos, minha colega e também bolsista de extensão da LPPE. Quer dar um oizinho, Alice? Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sei que esse programa vai ser muito importante, não para nós, professores e futuros professores de história, mas para repensar a educação, repensar relações entre a escola e a academia. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Com certeza. Então, uma breve introdução da professora Aline agora. A professora Aline Bastos possui pós-graduação em Políticas Públicas pela UFRJ e também pós-graduação com ênfase em Ensino de História, também pela UFRJ, além de mestrado em Educação pela Unirio. Atualmente, ela tem vínculos com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e com o Estado através da SEDUC. Suas áreas de atuação incluem História Geral do Brasil, Ensino-Aprendizagem, Métodos e Técnicas de Ensino, Currículo e Avaliação, Políticas Públicas na Educação e Educação Antirracista. Professora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E, Agradeço, gente. Alice, você pode começar a fazer as perguntas. Então, professora, a gente sempre se preocupa em trazer um currículo, né? Apresentar a sua trajetória acadêmica brevemente, mas a gente gosta muito de ouvir a própria pessoa se apresentar, né? E aí eu vou começar nesse gancho e eu vou te fazer uma pergunta, que é o que que te fez escolher a profissão de professora? E na tua leitura, dentro da tua trajetória, esse motivo ele continua sendo o mesmo? Então, vamos lá. Então, assim, inicialmente, né, eu queria ser professora dos pequenininhos. E isso não aconteceu, né, porque a minha trajetória, assim, acadêmica lá no ensino médio foi se transformando e eu fiz o ensino médio comum e, e fui fazer, na época ainda era vestibular, não era Enem, né? Então, eu prestei vestibular para a UERJ e para a História, porque eu admirava muito os meus professores, né? Então, desde pequena, eu gostava de brincar de professora. Era brincadeira. Era uma brincadeira e eu me distraía e, ao mesmo tempo, me realizava, né? Pensando e, sem querer, homenageando também os meus professores. Então, assim, era um reflexo, né, do que eu via na sala de aula e eu queria ser como elas quando eu crescesse, né? Então, assim, inicialmente foi isso. Ao longo, né, dos estudos, né, e da vida acadêmica em si, era o fascínio assim, que a história mesmo proporcionava. Cheguei cheia de ideais, né, na sala de aula. Não que esses ideais ainda não existam, existem até. é, Atualmente tenho estudado bastante e já sou uma outra professora já há alguns 3 anos, 3 anos mais ou menos, com práticas antirracistas e mudando as minhas aulas, que já eram diferentes, mas é uma dinâmica, sabe? Porque a gente sabe, né, que na história a gente está sempre lidando com o tempo e com as suas transformações, e é real. Quando a gente está na sala de aula, então, que a gente vê. E aí sempre estou renovada, né, por conta desse contato com os adolescentes, principalmente por conta dessa educação básica e ensinar história, né, a partir do 6º ano até o ensino médio, é uma coisa assim
dinâmica demais. E estava fazendo as contas, já são 26 anos de sala de aula. Impressionante, é. Mas é isso, assim, é o fascínio pela história, né? Entrou uma professora de história, eu estava na época, não era sexto ano, era quinta série, entrou uma professora de história chiquérrima, lembro dela, Sueli. E eu falei, eu quero ser assim, chique, entrar na sala de aula cheia de livros, né? E assim, meus pais, né, não tinham a prática da leitura, mal o jornal, o contato com o jornal diário, né, ou uma vez na semana, mas eu achei aquilo o máximo. E aquele exemplo daquela professora na sala de aula foi para mim fundamental, entendeu? Então, assim, não foi a partir daí que eu criei esse fascínio e o elo com a história, né? Porque desde pequena era professora lá, quando eu era pequenininha, e aí amadureceu com a área de história quando eu entrei no Fundamental 2. Então, Mas é isso, professora. Ah, desculpa. sim, Pode seguir nada, se pode quiser. falar. Não, não, mas não sei se está contemplada aí a resposta, mas é mais alguma coisa que eu precisava responder? Eu gostei muito da sua resposta, porque eu acho que eu acredito muito em uma educação que se baseia nessa construção de vínculo. E você traz isso para a sua escolha pessoal. Particularmente, a minha escolha também foi muito baseada nessa construção de relacionamento com professores de humanidades e, mais especificamente, com o meu professor de história no ensino médio, que era uma pessoa que eu admirava, né? Que eu via como, nossa, ele é muito inteligente, ele sabe muito, eu quero conseguir um dia trocar figurinhas com essa pessoa. Então, eu acho que isso é uma potência, é uma coisa muito bonita. Então, obviamente, estou super contemplada. O Fernando pode prosseguir. Obrigado, Alice. Eu também me sinto muito contemplado, porque essa é a minha segunda graduação, mas eu sempre tive muitos bons professores de história, ótimos professores de história. E eu tive dúvida em fazer a minha primeira graduação muito por conta disso. E história é minha segunda graduação muito por conta disso também. E a sua É, primeira graduação foi em quê? Desculpa perguntar aí. foi em letras em inglês, Ah, na legal UERJ também. também. Uhum. É, nossa próxima pergunta segue nesse mesmo tema também, que professores e professores de história, no cotidiano das suas docências, nós temos que articular saberes históricos, acadêmicos, disciplinares, pedagógicos, para ensinar conteúdos históricos, né? Trabalhando com documentos, dando exemplificações e lidando com aspectos ligados ao saber escolar, articulando tudo isso. Olhando para a sua formação inicial, como foram as suas primeiras aulas assim? Você lembra como foi esse início de profissão e você consegue fazer um paralelo em como era e como é para você agora? Se tinha um frio na barriga que você sentia, ainda sente ou sente menos ou consegue lidar mais com ele? Então, a questão que mudou e bastante foi essa questão do antirracismo. Ainda bem, né? Porque a gente tem desconstruído bastante essa questão racial, né? E eu acho super necessária na história. Mas a questão da crítica e da prática, eu sempre levei a academia para a escola. Então, por exemplo, nos estágios, né, que eram, na época, ainda são, acho que acredito, no CAP, da UERJ, a gente lidava bastante com documentos, né, com fontes e com bastante atividades assim lúdicas, e eu tento experimentar isso constantemente. É óbvio que, claro, que ainda mais município e estado, né, onde muitas demandas, muitas cobranças, e atualmente ainda mais, né, a gente tem encurtado essas experiências com os alunos, mas eu, na medida do possível, ainda tenho feito isso. E os alunos ficam enlouquecidos, né? Eu levei, tipo, esse ano, né, os alunos trabalharam com arte rupestre, sabe? Então, assim, eles recriaram, por exemplo, sexto ano,
recriaram o cotidiano deles a partir de pigmentos naturais, né? Eu não sou professora de artes, né? Mas aí eu fiquei juntando pó de café com cúrcuma, com canela, para vocês terem ideia. E assim, pesquisei. Então, a gente, a gente na prática, né? A gente é um professor pesquisador constante, para que essas aulas não sejam aquelas aulas de dar sono. Agora, é cansativo, dá trabalho, né? E, mas é gratificante, porque aí você vê no final assim um estudante mais feliz, né? Não, ele não fala assim, poxa, essa aula não é, é tão chatinha. Mas eu mantenho essa chama, sabe, da academia acesa, e assim, vivo mesmo, né? Completamente não saio da universidade. E estou sempre procurando, ou fazendo uma extensão, ou fazendo uma pós-graduação. Pós-graduação deve estar em seis. E sempre fazendo, e na área de história, umas três, quatro. Para dinamizar essa prática, que para mim não é só meu ganha-pão, mas é onde eu me realizo, né? Então, quando eu vejo assim, um aluno aprendendo, que seja uma coisa bem simples, ele entendeu o que que era arte rupestre, ali na prática, né? Ou um outro exemplo, lendo um documento, porque aí, um documento escrito, e aí você se confronta, com, por exemplo, com problemas de leitura e escrita, porque no município e no estado a gente tem essas questões, dos alunos terem algumas questões ainda de alfabetização, ainda no sexto, sétimo, oitavo ano, por questões é, políticas, né? Que não vem ao caso aqui mencionar, mas assim, depois, se vocês quiserem, a gente menciona. Mas esses alunos, às vezes, chegam com alguma defasagem escolar. E aí você quer inserir um documento, e você busca um documento mais rebuscado e realmente não dá, você não consegue. Mas aí você trabalha com palavras, faz lá trabalha com dicionário. E assim, eu me vi numa aula de sétimo ano trabalhando com palavras indígenas, e aí vem a questão antirracista também, que influenciam o nosso vocabulário, né? Então, assim, para eu trabalhar um documento que, que atribui, por exemplo, várias palavras de origem indígena, eu tive que fazer um vocabulário, onde eu tiveram que buscar no dicionário, e tive que fazer uma dinâmica ensinando eles a pesquisar no dicionário. Então, seriam duas aulas, viraram cinco. Enfim, aí você tem planejamento com replanejamento, mas no final das contas é gratificante. Aí, só para vocês entenderem, um currículo, né, que é bem recheado de conteúdos, né? Eu priorizei falar da questão dos povos indígenas e deixei reforma, por exemplo, contra-reforma, renascimento, para falar no terceiro bimestre. Entendeu? E assim, vou falar, óbvio. Mas vou falar disso quando eu for falar, por exemplo, do movimento de expansão marítima. Aí eu vou falar tudo ali naquele montante. Porque os alunos precisaram daquele material para poder construir o seu conhecimento histórico naquele momento. Então, é bem complicado, porque você se confronta com uma realidade que é daqueles alunos, né? Então, assim, você trabalha com documento, você encontra os obstáculos, e aí você tem que adaptar à realidade do aluno que está ali. Enfim, acredito que eu tenha respondido um pouquinho aí essa pergunta. Na verdade, professora, você respondeu a pergunta dele e respondeu a pergunta que eu ia te fazer já de antemão, sabe? Mas já que, assim, já ficou bem clara a sua posição, só queria pontuar, assim, que eu acho muito interessante essa sua visão de articular, né, a sua vivência prática enquanto docente do ensino básico, dizendo que ainda assim faz questão de se manter na academia. Eu acho que esse movimento
ele é muito proveitoso, né? Tanto para a gente teorizar a nossa prática, quanto para praticar a teoria que a gente constrói. Né? E eu acredito que a teoria a gente não constrói somente na universidade. A escola é um espaço de construção teórica e fortíssimo, assim. A gente, quando pensou, né, a professora Renata, ela traz muito essa perspectiva do professor como intelectual, do professor reflexivo, né? E ela traz autores como Tardif, que assim, tem um diálogo incrível. E quando você estava explicando a forma como você realiza o seu trabalho, estava vindo esses starts, assim, sabe, sobre todas essas discussões que nós tivemos ao longo de algumas disciplinas e até mesmo aqui no laboratório. Mas eu Uhum. fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre prática docente. Eu gostei muito dessa demarcação, dessa diferença que você traz com relação ao ensino antirracista, por exemplo, que é uma pauta que é bem cara, né? Que é recente, mas que a gente parece que está sempre se esforçando mais do que deveria, né? Deveria ser uma coisa muito mais natural, mas a estrutura não nos permite tanto, né? A gente que cria muitas vezes as oportunidades para trabalhar essas temáticas, né? Temática indígena, temática antirracista, enfim. E eu queria perguntar como é para você, com relação a essa prática, assim, nesses projetos, você vai construindo novas ideias, novas abordagens, novas sequências didáticas, ou você vai reaproveitando? Como é que é essa tua relação com o teu trabalho? Eu percebo que você está dentro do que a gente entende como um professor reflexivo, né? Como um professor crítico, que está ali fazendo seu trabalho, mas está pensando em toda a construção dele, pensando nos objetivos não só para cumprir tabela, né, para preencher o que a gente precisa preencher dos planejamentos, mas de fato preocupada em transformar essa construção em algo significativo na vida dos alunos, né? Que não seja uma história de datas e de cronologia, que não seja uma história de fatos, né? Dos grandes homens, como a gente conhece na história tradicional, mas um conhecimento que se constrói no cotidiano também, né? Você falou que eu usei café, eu usei cúrcuma para fazer arte rupestre, enfim, achei bem bacana. Então, como é que é essa sua prática mesmo, porque a reflexão para mim está bem nítida, acredito que para o Fernando também. Mas com relação a termos mais práticos, né, do dia a dia, você sempre está pensando numa coisa nova, vai testando os projetos com novas formas, ou sei lá, vê uma coisa na internet, eu sou meio assim, eu vejo um debate que está acontecendo atual, e aí eu penso como que eu posso linkar isso com a história de um jeito que atraia os alunos, de um jeito que, às vezes eu uso memes, por exemplo, porque eu acho que é uma forma de acessar esses alunos, de acessar essa nova geração. Mas eu queria te ouvir, professora, eu estou falando demais, desculpa. Não, claro, vamos lá, então. É, a gente tem um currículo, né? Então, assim, minha preocupação também é cumprir o currículo, porque eles precisam chegar ao final da série, escolaridade, né, de escolaridade deles, com aquele currículo ali, minimamente. Claro que de acordo com o desenvolvimento ali do aprendizado, né? Não vou jogar e salve-se quem puder, não é? E cada um tem o seu nível, né, de aprendizado, sua forma de aprender, né? Cada um aprende de uma maneira e no seu tempo. Enfim, dentro desse planejamento, desse currículo, tem um planejamento, né? Que a gente chama até currículo oculto, tem várias nomenclaturas. E a, por conta da temática antirracista e desse currículo não ser uma prioridade ainda, né? Na rede municipal, a gente já tem já uma gerência, que é a GERER, por exemplo, que é uma gerência de educação voltada mesmo para a temática antirracista, e a gente tem vários debates, e existem várias sequências didáticas, até produzidas por professores, já fiz extensões também no sábado,
o dia inteiro, é, na pequena África, assim, por exemplo, para atualizar essa prática, né? Então, é, é necessário que a gente faça para a gente atualizar essas demandas. E, claro, tem toda a questão da linguagem dos estudantes, né? Que a gente tem que adequar. E a gente adequa. Mas é assim, tudo dentro desse planejamento, porque faz parte desse currículo e que a gente tem que atender, né? Enfim, então, assim, é, o que eu faço é planejar no início do ano, replanejar à medida do possível, por exemplo, porque eu não consegui terminar no sétimo ano, nesse bimestre, eu vou ter que replanejar para o outro, no caso do renascimento da reforma contra a reforma, por exemplo, né? Que são tão caras, assim, quando às vezes você fala num conselho de classe, tem professor de história, o cabelo fica até em pé. Ah, como assim? Não falou de renascimento, não falou de... Falei, gente, vou falar, mas calma, tudo no seu tempo, né? No tempo do estudante, e no tempo daquele aprendizado. Aí eu vou replanejar dentro daquela circunstância, também trabalhando memes. No Renascimento, por exemplo, tem excelentes possibilidades, e, é claro, com pesquisa, e sempre, né, com essa pesquisa, planejando as aulas, porque assim, o professor tem que se planejar, né? Você chega com uma aula muito já, sabe, ali sobre o seu domínio. Vou falar redondinha, não, porque, mas assim, você sabe o que vai acontecer e o imprevisto você pode administrar ali. E dentro daquele imprevisto, você pega e consegue replanejar em cima daquilo ali. Foi o que aconteceu, por exemplo, nesse bimestre, que está se encerrando agora, tá? Então, mas é tudo muito dinâmico, sabe? E isso eu não tinha ideia, não tinha ideia. Por exemplo, quando eu trabalhava em colégio particular, era difícil. Eu fechava os livros, tá? Eu fechava os livros, fazia umas aulas bem críticas, lendo livro. Haja leitura, haja improviso ali, né? Porque adolescente vai prender a atenção do adolescente. E eram aulas boas, né? Tem uns alunos meus que até hoje falam, professora, eu lembro da sua aula daquela. Eu falei, caramba, alguns já têm a idade de vocês. Enfim, então é gratificante, né? Porque você consegue atender assim o esperado, que o adolescente ele espera, né? Mas também a gente não consegue agradar todo mundo, não, tá? Tem aquele que fica dormindo, tem aquele que são os problemas, né, da sala de aula. Mas esses são exceções. A maioria está lá, motivadão e participando, ainda mais umas aulas assim mais dinâmicas. Então, professora, você falou um pouco sobre sua prática também, em sala que você costuma, pelo que eu entendi, lidar com esses temas sensíveis, mesmo quando o currículo não pede tanto, né? Ou quando o currículo faz alguma questão de passar ao largo dele. Você pode falar um Uhum. pouco sobre esse seu modo de lidar com temas sensíveis em sala de aula e também como essas reformas recentes do ensino afetaram o seu cotidiano de sala de aula, o seu planejamento de aulas? É, então, as reformas do ensino, no caso, porque eu sou professora do ensino médio no estado, né? E a gente meio que subverteu a reforma do ensino médio. Os alunos ficaram sem história, não ficaram sem história. A gente deu jeito, porque os nossos alunos na nossa escola tiveram história. A gente dividia, a gente dividia as disciplinas lá que tinham nomes, aqueles nomes que eu nem lembro, né? Mas a gente tinha que fazer tipo um GPS, né? Localização para eles ali no boletim do estado, por exemplo, falou, olha, história e filosofia estão dividindo esses 4 temas. Aí eu e a professora, então a gente juntava as notas depois, era um trabalhão, deu uma dor de cabeça, mas os nossos alunos não ficaram sem a matéria, não. E assim,
pensando no Enem, pensando nessa dinâmica, né? E com muita luta, né? Nas ruas aí, nas manifestações, pegando no pé dos deputados, de uma forma geral, a gente conseguiu aí derrubar e a gente voltou, né, a ter no ensino médio até o terceiro ano a, as disciplinas. Mas os temas sensíveis, eu já, mesmo antes deles não serem chamados assim, eu sempre tomei muito cuidado, até porque eu acho que eu tive esses professores, né, que eram muito sensíveis e que passaram de uma forma em que esse tema, por exemplo, você não pode deixar de falar, esse tema você tem que falar, né? Na história do Brasil, a gente tem que ter toda a questão de falar sobre o período escravocrata e depois, mais à frente, falar a questão da ditadura, como, né? E eu trabalho com testemunhos, no caso do século XX, trabalho com vídeos, testemunhais, né, e fotografias, muita questão levo mesmo esses documentos para a sala de aula para que eles observem. Quando não tem, por exemplo, o município, a escola não tem acesso a audiovisual, eu levo impresso, sabe? Às vezes a gente não tem como passar, né, um vídeo. A música, falar dos festivais, falar das canções de protesto. Quando a gente fala do período da resistência, né, à escravidão, por exemplo, a gente mostra todo esse movimento que foi constante de luta e resistência, né, de como é importante e saber o lugar, né, porque foi uma história que foi apagada, né, de luta, de resistência, e depois, mesmo com a abolição, onde estavam essas pessoas, foram escondidas, cadê? Desapareceram, né? E assim, todo cuidado e crítica, eu abordo isso nas aulas, com os documentos, e esses alunos começam a se identificar mais com a história, sabe? Tem sido assim, muito compensador, sabe? Eu só vou contar uma coisa, assim, por exemplo, eu nunca deixei, muito, há anos, né? Só de. Eu tenho um filho de 29 anos. Eu comecei a trabalhar, ele estava com 1 ano e 8 meses. Então, só de sala de aula eu tenho um pouquinho menos que ele, né, de idade. Então, tenho 26 anos e pouco de sala de aula. Isso somando, né? Escola particular com a escola pública. Eu sempre falei, por exemplo, da Revolta da Chibata, né? Mas, passado tanto tempo, eu tive uma turma de terceiro ano, há uns 2 anos atrás, mas essa imagem nunca vai me sair da cabeça. Então, não vou me emocionar, porque eu já me emocionei na ocasião. Um aluno que vendia paçoca no sinal e faltava muitas aulas, tá? Um aluno negro. E ele chegou para a aula atrasado, entrou e falou assim: professor, posso assistir a aula? Pode? Claro, entra aí. Aí eu comprava as paçocas dele e falava: não vai, hoje você não vai, não, vai assistir a aula. Aí, tá bom, professor. E eu falei sobre os movimentos sociais na Primeira República. E eu falei sobre o João Cândido e passei um documentário pequenininho, gente, mas pequenininho assim, falando da importância do João Cândido na história do Brasil. Aquele menino olhou para mim, aquele olhar nunca mais vai sair da minha cabeça, sabe? Assim, e dele se reconhecer na história foi para mim, cara, eu ganhei 20 anos de prática. Eu precisava, dali eu podia sair para aposentadoria. Eu estou falando brincando, mas assim, muito grata por aquilo tudo, porque assim, eu preparei aquela aula com muito carinho, né? E ver naquele olhar, sabe, ele estava conhecendo o João Cândido no terceiro ano do ensino médio. Ao mesmo tempo, é uma covardia, mas ao mesmo tempo
para mim ali foi primordial. Aquele menino não seria mais o mesmo, e não é, sabe? É, eu gostaria de ter um lugar onde a gente pudesse encontrar os alunos, sabe, os ex-alunos, e trocar ideia, como é que você tá e tal. Mas depois dali, né, muitos, apesar da rede social, que a minha é gigantesca, eu tenho, adiciono todos, não tenho contato com todos, como eu gostaria. Enfim, então, para vocês terem ideia, então é uma coisa que a gente faz e refaz, sabe? E dependendo dos estudantes, isso se transforma. E eu acredito que vocês, como professores de história, vão ter experiências parecidas também. Então, professora, ainda uma pergunta breve sobre a sua prática. Quanto a esses projetos que você faz, esses projetos, você costuma repetir eles? Você retrabalha eles de tempos em tempos? Como é que se dá essa prática? Então, geralmente eu repito, sim, porque não que não a falta de criatividade, né? Mas alguns, né, em história, por exemplo, eles são bem temáticos. Então, por exemplo, trabalhar com o tempo, trabalho calendário. Aí eu trabalhei um calendário indígena. É legal que a gente trabalha com um tempo circular. E eu fiz esse trabalho com uma turma só no ano passado, no sexto ano. Esse ano eu fiz com duas turmas. Aí eu achei uma barato. E eu não tinha, e nessa escola, na escola do ano passado, eu tinha muito material. Eu não, a escola. Esse ano a escola não tem nada. Eu sei que vai passar, né, isso aí, mas tudo bem. A diretora, eu não vou nem mostrar para a diretora depois, tá? Mas assim, a escola não tem muito recurso, porque está em outra CRE, é uma outra realidade. Eu tive que colar, assim, papel, uns papéis aqui em casa que eu ia descartar, eu colei. Então, eu trabalhei com sustentabilidade, fiz questão de mostrar isso para eles, né? Porque a gente estava trabalhando temática indígena, estava trabalhando tempo, né? E assim, e mostrar a questão da natureza. Então, era o mesmo projeto, mas não era, né? Entende? Então, assim, a gente vai adaptando de acordo com a realidade, porque realmente, quando a gente coloca lá no nosso plano de curso, né, ainda na graduação, que a gente tem que fazer e tal, que assim, de acordo com a realidade. É mesmo, de acordo com a realidade. Você chega na sala de aula, é uma realidade totalmente diversa, sabe? Então, por exemplo, outro exemplo, que eu gosto muito de trabalhar com o sexto ano, né? Porque eles são é, muito autênticos e flui bastante essa questão dos, dos projetos. E eu trabalhei em linha do tempo, fiz uma linha do tempo com eles. E nos anos anteriores que eu tinha feito essas linhas do tempo, não tinha aparecido tanto a temática, por exemplo, da morte, por exemplo. Mas aí agora a localidade que eu estou trabalhando, a temática é assim, sabe? Então é uma questão bastante curiosa e não, né? Porque aí você tem ali que se confrontar com aquela questão que não é imprevista, né? Por mais que você planeje, por mais que está dentro daquele projeto parece que é repetido, mas não é. Ele é dinâmico também, é curioso, mas é bem vivo mesmo. A sala de aula ela é muito viva, gente. É muito, muito viva. Pena que os dirigentes, secretários aí não saibam disso. Mas deixa para lá. Enfim. Professora, Hum, uma coisa me chamou muita atenção quando você conta, quando você traz a sua trajetória,
E eu sempre gosto de pensar, a gente, né? A gente gosta de pensar nos paralelos, né? Do ontem com o hoje. Acho que é coisa de historiador também, Uhum. imagino. Assim, além da questão, das questões que já foram trazidas aqui, por exemplo, a reforma, né, que a gente conversou aqui, que a senhora falou que juntamente com seus colegas pensou em formas de burlar isso, né? Como não vai atrapalhar os alunos, né? Além dessas questões políticas e da falta de estrutura que também está muito ligada a essa questão política, essas questões. Qual o seu maior desafio no passado, dentro da docência, e qual é o seu maior desafio agora? Você diria que o calo que está sendo apertado mudou ou não mudou? E se não mudou, por que não? Eu queria te É, ouvir sobre isso, porque, assim, acho que é uma referência para gente, no sentido de que o calo que está apertando para a gente agora, formandos, recém-formados, é a falta de emprego mesmo, a falta de perspectiva, de atuação no mercado de trabalho, se a gente puder usar esse termo aí com todas as suas ressalvas, mas, enfim, é o não lugar mesmo, tipo, não saber onde a gente vai se encaixar assim que sairmos da universidade, por conta dessa desvalorização, por conta da não absorção de todo mundo, porque tem muita gente capacitada para poucas vagas, poucos postos de trabalho. Talvez até essa relação com as novas tecnologias, como é que você percebe isso? Eu queria te ouvir um pouco. então, é, enfim, assim, no passado essa era uma questão, né? É, aí, tanto que eu trabalhei em escola pública, em escola particular, até sempre fazendo concurso, porque sempre tem vagas, gente. Vão falar assim, ah, não, mas realmente é desvalorizado hoje em dia, né? Eu vou colocar para vocês quais são os obstáculos hoje, mas assim, do passado eram esses, assim, de colocação, não tinha experiência, só tinha com as bonecas, né? E no conto, que não era assinada a carteira, da aula para boneca, não tinha carteira assinada. Enfim, então, é, eu, essa, é, é, essa questão da gente não ter, né, perspectivas do que fazer depois da universidade é bem emblemático do final aí do curso. Isso era do passado também, né? Assim que eu me formei. E eu me formei, eu estava grávida, né? Tinha 23 anos na época que eu me formei. E aí ainda esperei um pouquinho, eu estava com 1 ano e 8 meses, aí que eu consegui um primeiro emprego, mas já Jacarepaguá, em Caxias, na escola lá em Caxias. Então, assim, isso para ter experiência, né? Enfim, então foi bem complicado, mas passou. Isso aqui, né? Várias experiências, outros mais perto, né? Outros tão, tão complicadas quanto, mas assim, o, o machismo sempre foi um problema, continua sendo, é um problema presente também, tá? E a questão é bem estranha, né? Falando só, e é uma coisa que eu acho que assim, não é só a para você, a Alicia, né? Não é só para a Alicia, mas também para o. Esqueci o nome dele. Esqueci seu nome, que você. Aí você falou Fernando. agora, Fernando. Fernando, perdão, Uhum. Fernando, perdão. Para o Fernando também, porque eu acho que todos, né, a gente tem que lutar contra uma estrutura, né? Que é a questão. É uma estrutura machista e modificar. E respeitar, né, essa questão da igualdade, que é uma luta já secular também, né? A questão racial eu não tive, né, por conta, mas muitos colegas minhas negras tiveram, uma questão óbvia, né, porque eu sou uma mulher branca, mas muitas colegas minhas negras tiveram, professoras mulheres negras,
esse não era o meu caso, mas esse era um problema. Isso, e ainda é um problema, tá? É, esses são problemas que permanecem, é permanência, né? A gente trabalha com rupturas e permanências. Os problemas não têm rupturas, os problemas permanecem até hoje, né? Hoje, a gente tem algumas coisas retornando, infelizmente, né? Dentro da prática em si, eu, há 10 anos atrás, mas 11 anos atrás, sofri dentro da escola, por parte de alunos, uma questão de intolerância religiosa em Belford Roxo, porque eu falei de reforma religiosa. E assim, e não falei em determinada religião, ou falei, e falei de tolerância, que era uma coisa ali que não podia se falar, enfim. Fui mal interpretada, foi horrível, foi uma experiência horrível. Saí escoltada pelo carro do diretor, nunca mais voltei, tá? Foi violência mesmo, né? Era minha matrícula no estado, lá, e eu pedi exoneração. Mas eu estava já para tomar posse na matrícula aqui, né, em outra metropolitana, então eu abri mão daquela. Passados 10 anos, né, contando com esse ano agora 11, ano passado, na minha ex-escola do município, eu também sofri perseguição religiosa, intolerância religiosa. Eu não defendi uma prática religiosa, não, eu só falei da questão da intolerância religiosa. E assim, foi uma coisa muito estigmatizada. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, aflorou por conta de temáticas, né? De questões políticas mesmo. Períodos eleitorais, eu sofria ameaças também, até por colocar. Perguntaram, engraçado, que as pessoas falavam abertamente dos votos e tal. Aí, quando você falava que era o oposto, aí começaram a me perseguir, foi bem complicado. Então, essa coisa é do professor de história, né? E a gente sofreu aí a questão de gravarem nossas aulas, a lei da mordaça, sabe? São coisas atuais, né? E eu lembro de eu estar fazendo uma extensão, antes um pouquinho do curso da pós de ensino de história que eu fiz, que foi durante a pandemia, fiz uma extensão em que a gente falava, assim, de um sábado para o outro, a gente não sabia se a gente ia estar ali, por causa da questão da escola sem partido. Então, era uma incerteza, sabe? E hoje, né, é uma questão de quererem tirar, por exemplo, a nossa estabilidade, a gente ter conseguido alguma coisa como servidor público, e que, assim, não foi nem a minha geração, nem uma geração anterior, foi uma geração anterior à minha, né? Enfim, e as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. É uma luta, né, constante, e são problemas constantes que estão aí para a gente enfrentar. E são, assim, presentes em sala de aula, presentes, sabe? Eu estou com uma turma de 9º ano, por exemplo, numa escola que não respeita a figura da mulher, esse ano. E, assim, não é a turma, é um grupo de meninos que não respeita. E aí a gente está tentando ver o que a gente faz dentro da escola, né? Porque esses meninos são super inteligentes. E a gente não entende, porque a gente conversa com essas pessoas. A gente almoça, a gente está ali atravessando. E, então, são coisas que estão, assim, acontecendo nesse tempo presente, nosso, e que nos afetam, né? E que a gente tem que saber como lidar e tentar, da melhor forma possível, confrontá-las e não deixar bater, né? Ainda mais deixar.
o que elas prejudiquem é a nossa prática, mas elas estão ali o tempo inteiro. É isso. Professora, obrigado por compartilhar com a gente isso, porque a gente pensa no nosso futuro também, né? A gente pensa como a Aham. gente vai passar por essas coisas, o que que a gente, como classe mesmo, como professores, podemos fazer para passar Uhum. por essas situações. Mas ainda em relação à sala de aula, prática de sala de aula, você anteriormente contou uma história muito bonita pra gente, há pouco tempo, Uhum. sobre um menino que vendia paçoca e Sim. se identificou com João João Cândido. Cândido, não é? Você teria alguma outra história assim que você passou em sala de aula que você acha interessante contar pra gente? Sim, mas agora, assim, de várias. Mas, por exemplo, é, falando, por exemplo, do continente africano, o que também para mim foi emocionante, eu passei uma também na semana passada, tem duas, na verdade. Uma e a gente estava falando sobre, assim, eu trabalho mapa na medida do possível, né, quando a gente consegue, mas eles eram alunos do ensino médio, e era primeiro ano do ensino médio, e eu levei o mapa para a sala de aula, e até então, você, o senso comum, né, o aluno do ensino médio já sabe de que são os continentes, né, e sabe que são continentes, são países. E eu dei um trabalho sobre a questão, agora eu não vou lembrar, mas não sei acho que era Antiguidade Oriental, alguma coisa assim. Enfim, aí eles tinham que identificar algumas localidades no mapa, e quando eu estava explicando o continente africano, né? E, e dentro do continente africano, o Egito, coisa toda, o menino olhou para mim assim, com aquela carinha assim, e aí ele viu que tinha uma pergunta, né? Até que era uma pegadinha, porque todo mundo confunde, todo mundo não. O senso comum fala que é um país e é um continente, e era só uma falsa verdadeira, né? E aí ele falou assim: nossa, a África é um continente. Aí ele estava vendo no mapa. Então, ele acho que ele nunca tinha visto o mapa, sabe? E assim, eu já vi já um olhar de quem aprende. Então, isso eu vou levar, isso eu vou levar. Esse menino, vi outros meninos como esse que se encantou com João Cândido, né? É, e na semana passada, eu só estava aplicando a prova no sétimo ano. E é uma turma com muita dificuldade de leitura e escrita. Então, esses alunos, eles até estão na mesma sala. Foi o pedido da professora de português da escola para ela trabalhar com eles, como se fosse um projeto de tentar, né, melhorar essa condição. Enfim, esses alunos são novos, chegaram agora, porque isso tem muito na rede pública, tá? O aluno chega assim, ó, para quieto. No meio, a gente está no final do bimestre. O aluno chegou assim, e são alunos assim, eu sou uma pessoa de estatura baixa, os alunos são grandes, no sétimo ano. Mas eles estavam sentados, e esse menino era grande, já tinha entrado e saído e não tinha falado comigo. Eu falei assim, ó, eu nem te perguntei qual é o seu nome. Aí ele falou, João Vitor. Então, João Vitor, quando sair de sala, você tem que falar com a professora, tá? Eu não vou negar, não. Você pode ir numa boa, mas tem que falar comigo. Ele, tá bom, professor. Agora, vamos lá, gente, vamos sentar, vou arrumar a sala. Aí eu comecei a arrumar a sala e tal, e distribuir as provas. Aí eu li as questões, algumas questões com eles, mas só que aí tem sempre aqueles alunos, professora, quero fazer sozinho. Ajuda só, porque tem um aluno venezuelano. Olha só a questão, o aluno, ele foi alfabetizado na Venezuela. Então ele não entende nada, 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 nada. A gente tem que ler a provinha para ele, ele consegue fazer.
E aí, isso porque tem 40 alunos na sala, tá? Enfim, mas não é do. O nome do menino é Ofrainer. Esse é o nome difícil, que é o da Venezuela. Mas o João Vitor estava lá sentado, de braços cruzados. Eu não tenho caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar para o João Vitor? Aí emprestaram uma caneta para o João Vitor. Aí João Vitor está lá. Ô, João Vitor, vamos tentar fazer. Aí ele puxava a cabeça assim. O que que foi, João Vitor? É porque eu não estou conseguindo ver aqui, não estou conseguindo, não estou entendendo, professor. Eu falei, eu te explico. É que eu esqueci como é que lê. Olha, para vocês, eu fiquei assim. Aí eu li para ele. Eu vou ler para você, ele, tá bom. Aí li para ele, ali, do ladinho dele. Aí ele olhava assim para mim. Aquele menino que era gigante, ele ficou tão, assim, uma criancinha do meu lado, aí ele falava assim: é sim, mas como é que escreve? Por Deus. Então, assim, aí eu fui mostrando na prova para ele como é que ele escrevia assim, né? Aí o nome da escola é Compositor Luiz Gonzaga, né? É a sorte que eu tenho, que eu trabalho agora nessa escola. Antes eu trabalhava numa escola com um nome não muito simpático. Aí eu fui mostrando no nome da escola as letrinhas para escrever o sim. Aí ele foi identificando e escrevendo assim. Aí ele falou, mas eu queria escrever cursivo. Eu falei, você também quer dificultar, né, a vida da professora, né? Eu falei, tá bom. Mas então escreve cursivo, vai no seu tempo. Aí ele escreveu. E foi isso. E eu tive assim, isso eu tive que relatar. Eu relatei no grupo dos professores. Por quê? Uma semana antes, o professor de geografia estava falando. Falou, o fulano de tal, que era o João Vitor, saiu sem falar comigo, mas o professor não sabia desse dado. Às vezes o aluno ele não consegue ficar sentado, é porque ele não está entendendo nada, nada ali, nada. E a maioria das vezes que tem acontecido na rede pública é isso. A questão de disciplina está relacionada à questão do aprendizado, infelizmente. E aí eu vi, sabe, o menino assim com um olhar também de gratidão para mim, por eu ter lido para ele, só fiz isso, não fiz nada demais. Eu li, né, traduzi uma prova para ele que não era nem o venezuelano, porque o venezuelano eu traduzi, mas li e ele conseguiu fazer a provinha dele. Então são várias histórias. Se eu parar aqui, a gente não vai sair daqui hoje. Mas é isso. Professora, eu achei muito, Ah, muito emocionante esse relato. Eu acho que é isso, né? Eu tô uhum, te ouvindo aqui e tô pensando, tem tantas situações que aconteceram contigo que não aconteceram comigo, que eu não vi acontecer também com meus professores, não diretamente pelo menos, e é um universo, né? A escola, e as possibilidades, mas também é um lugar de tanto encantamento, né? Assim, você se emociona ouvindo essa história, porque com certeza isso foi algo significativo para ele, eu imagino, sabe? Tipo, ele se colocou naquele lugar de se fragilizar, né? Um menino que é grande, acredito que seja forte, e assim, e teve esse cuidado, essa relação de afeto, essa troca que eu falei, acho que no começo, entre professor e aluno, que vai propiciar essa relação, que vai propiciar uma construção significativa do conhecimento. E assim, a gente pode ficar aqui o dia inteiro trocando, porque você tem muitas referências, você tem muitas histórias boas. Eu gostei muito da história com o João Cândido, particularmente é uma coisa que me toca muito, porque eu tenho um projeto aqui no laboratório que envolve biografias, né? E o primeiro personagem biografado foi justamente o João Cândido. É um projeto que se chama Peles e Prosa, que ele mobiliza as biografias justamente para trabalhar a questão antirracista no ensino de história.
Então, é de fato um tema muito importante para mim. Mas, conduzindo aqui o nosso percurso, eu Uhum. queria perguntar se a senhora, né, já nos encaminhando para o fim, se a senhora queria deixar algum recado para os seus alunos, alunas, para a galera que está se formando agora, né, na licenciatura de História. E claro, se você tem alguma indicação para gente, né, porque a gente pôde ouvir um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência, e isso já nos faz aprender, já nos faz refletir, né, e articular com o que a gente está vivendo. Mas é isso, é um espaço aberto que a senhora quiser falar, de repente, se quiser indicar algum projeto seu, divulgar também, esse é um espaço, esse é um canal, tá bom? Uhum. Então, assim, projeto em desenvolvimento só de sala de aula. Eu tenho, assim, projeto que eu ainda estou esboçando, que é um projeto de doutorado, que é um centro de memória lá na Praça Seca, que é na escola da Praça Seca. Mas esse aí ainda está engatinhando. Mas vai dar bom, vai ser legal, porque é essa galerinha aí que eu falei, né? Que é trabalhadora, né? Que lá eu dou aula à tarde e à noite, não dou aula de manhã, porque de manhã eu estou no município. Estou no município, ou eu não trabalho, né? No caso de segunda-feira, eu prefiro ficar em casa. Aí eu, eu não gosto de acordar tarde, de acordar cedo para trabalhar, não gosto de descansar. É para ficar com mais energia para a semana, entendeu? Isso eu recomendo para vocês, é um conselho. Tenha sempre um diazinho de. É difícil, né? Vai ficar faltando um pouquinho uma monetização, vai ficar faltando uma monetização. Mas a sua saúde, para você ter um tempo para você, é melhor, entendeu? É, eu agradeço a todos os meus alunos, assim, desde o início, assim, por mais que eu não lembre o nome de todos eles, né? Por cada aprendizado que eu tive com eles, e porque eu, ensinando história, eu aprendi muito com eles. Então, tá, eu já vou encerrar, tá? E a vocês, gente, ensinar história é aprender com cada história. E e assim, não tem medo, né? Tem medo de começar, porque se quer ser professor, a gente tem que encarar na marra, né? Agora eu esqueci a frase, né? Mas como é que é? Que fala que é verbo, que agora eu esqueci. Ai, meu Deus. Mas pra gente é verbo, né? É o esperançar, Isso, não é isso? esperançar. Mas aí, mas tem uma outra coisa também que eu falo, que pra gente na luta, né? O luto pra gente, luto é verbo, né? A gente luta, tá constante, então a gente está lutando constantemente. E esse esperançar, que é sempre. A gente não vive em função do futuro, a gente vive no presente e construindo esse futuro aí melhor. Eu acredito nisso. Ainda sou aquariana, né? Então não sou cética, não, acredito mesmo que a gente pode transformar. E é isso, gente. Acho que a gente também Totalmente acredita, aquariana professora. mesmo. É, eu acho que é só por acreditar muito. É, Mas vale a pena, sabe? A gente vê nessas pequenas coisas que vale a pena o nosso trabalho. Na mínima essa, situação que seja, mas a gente consegue enxergar o significado e isso torna tudo muito mais potente. isso. Você pensa que você transformou uma vida com seu trabalho? Eu acho que, claro, né? Ninguém vai trabalhar para não receber, mas esse é um valor que você vai levar para sempre com você. É sim. Aline, muito obrigada, de verdade. Muito obrigada por Nada, que trocar com isso. a gente, pela paciência, por nos ouvir, por conversar, por construir conosco. Muito obrigada de verdade. Agradeço a todo mundo que ficou aqui também ouvindo. Eu agradeço ao Fernando, que também conduziu
muito bem junto comigo. Eu agradeço a professora Renata, que não está aqui, mas ela está presente ao longo de toda essa construção. Enfim, e agradeço também ao LPPE que nos patrocina. É isso. Obrigado, Alice. Obrigado, professora. Foi maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez por você ter aceitado ser a nossa primeira entrevistada. Acho que começamos com o pé direito essa nova série. Muito obrigado. Foi incrível. E dê sorte. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.